Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos às palestras do Centro Espírita Harmonia. Nós seguimos com o nosso trabalho e convidamos vocês a continuarem nos assistindo, nos acompanhando, ainda que remotamente. Estaremos aqui trazendo mensagens, trazendo uma palavra de motivação, de estímulo, de consolo, de equilíbrio. Então, muito boa noite a vocês. Nesta noite, nós vamos fazer uma reflexão, mas antes da reflexão sobre o tema da negação de Pedro, nós vamos fazer a nossa prece. Então, respire profundamente 3 vezes. Pode fechar os olhos e dizer assim: Senhor e Mestre Jesus, amigo de todos nós te pedimos que nesta noite ilumine as nossas mentes e os nossos corações, trazendo a calma necessária, o equilíbrio necessário, para que, Mestre querido, possamos atravessar as noites escuras da alma de forma madura, não como crianças, mas como espíritos que somos. Que a tua luz, Mestre querido, se faça presente nos momentos em que não sabemos para onde ir, que o teu amor, os teus exemplos e ensinamentos sejam um farol a nos guiar para onde devemos e precisamos ir. Que possamos, envolvidos nessa energia de amor, de paz e de luz, estar sentindo a tua divina presença, dos amigos espirituais que cuidam particularmente de nós. E assim, Mestre, envolvidos na energia do amor, dispostos a compreender os acontecimentos da vida, entendendo e tendo um olhar como espíritos imortais que somos, possamos ter a calma, a paciência e a serenidade de sabermos aguardar que o teu amor, a tua luz e tuas bênçãos chegue até a casa de cada um de nós e dos nossos familiares. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos dialogar um pouco a respeito da negação de Pedro. Veja, a negação de Pedro a Jesus está nos evangelhos de uma forma bastante contundente, de uma forma muito parecida, porque vocês sabem que em muitos episódios, cada evangelista, cada evangelho trouxe de uma forma um pouco diferente. Mas essa negação de Pedro, ela em essência está semelhante. Então disse que Pedro negou Jesus 3 vezes. E que na noite da véspera em que Jesus seria preso e que todo o desenrolar de sua morte, de seu desencarne ocorreria depois da ceia, na qual ele lava os pés e depois partilha do pão com os discípulos, não deixam de ser espíritos, né? Com os discípulos, Pedro fala que o seguiria para todos os lugares, que era seu fiel e mais fiel seguidor. E aí, Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, não queira ser melhor do que os outros. Porque Pedro já estava se achando. E ele diz: Pedro, não queira ser melhor do que os outros. Pois eu lhe digo que ainda antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E de fato, né,
após a prisão de Jesus, num primeiro momento Pedro reage, tentando e agride um dos soldados, que Jesus o impede de seguir com aquela questão da violência. E depois, claro, quando Jesus é preso, os seus seguidores também passam a ser perseguidos. E por 3 vezes, segundo o relato dos evangelistas, os soldados ou as pessoas apontam Pedro como seguidor de Jesus. E ele diz que não. Ele nega. Ele diz: eu não o conheço, eu não tenho mestre, eu não sei quem é ele. E segundo o relato dos evangelhos, então o galo canta quando ele nega a 3ª vez e ele cai. Então a ficha de Pedro toma consciência, lembra das palavras de Jesus e toma consciência de algo que é de fundamental importância para que nós possamos compreender o nosso papel na vida, para que nós possamos compreender a dinâmica dos espíritos encarnados, a nossa dinâmica pessoal, a dinâmica coletiva. Ele reconhece a sua fragilidade. A ficha de Pedro cai, porque Pedro, antes desse momento, ele estava, como se diz por aí, eu não sei se ainda está na moda, ele estava se achando. Ele achava que ele jamais abandonaria Jesus, que ele estaria com Jesus até o fim. Entretanto, quando se viu ameaçado, ele negou. É muito interessante o simbolismo disso, né? Primeiro, ele nega 3 vezes. Isso aí já tem um significado simbólico, porque o 3 é o número da mudança. Tanto que nós dizemos assim, 1, 2, 3 e já. Não dizemos assim? Então, esse já é exatamente o da transformação. O 3 é o número da inquietação. O 3 é o movimento do desconforto ainda, é o movimento de quem está buscando, de quem ainda não se achou, de quem está inquieto, correndo atrás de respostas, de algo que faça a sua vida ter sentido ou significado, ou de um aprendizado novo, ou de uma experiência nova. Por isso, 1, 2, 3 e já. E o já de Pedro vem exatamente depois que ele nega o Cristo pela 3ª vez. Quando ele nega pela 3ª vez, é que a ficha dele, então, cai. É que ele toma consciência de que aquilo que ele pensava que era, ele não é. De que aquilo que ele acreditava ser capaz, ele não era. Que simbolismo maravilhoso tem esta passagem. Por quê? Porque revela a fragilidade humana, revela a ignorância que nós temos a nosso próprio respeito. Sim, por quê? Porque defendemos bandeiras, nos posicionamos, defendemos apaixonadamente os nossos pontos de vista e aquilo que nós acreditamos, até que algo acontece que mexe com o nosso mundo interno, mexe com os nossos afetos. Então nós defendemos e defendemos, por exemplo, a vida em todas as suas formas, até que a nossa vida é ameaçada, ou a vida de alguém que nós amamos é ameaçada. Então, neste momento, às vezes a nossa compreensão e a nossa percepção a respeito das coisas, elas mudam. Então, nós precisamos fazer um exercício no sentido de o que me leva a ter determinadas convicções, determinadas certezas e valores. Precisamos fazer um movimento da nossa autopercepção para reconhecermos as nossas forças, mas também para reconhecermos as nossas limitações. Porque muitas vezes, ao abraçarmos uma religião, ao abraçarmos uma causa, ficamos tão envolvidos e tão encantados com esta causa, com esta religião, ou com as portas que esta religião abre, ou com as novas percepções e os novos entendimentos sobre a vida que essa ou aquela religião abre,
E nesse encantamento, nós muitas vezes nos apartamos de quem nós realmente somos. Ficamos muito mais com a forma do que com o conteúdo. Nos encantamos com a forma e forjamos uma elevação espiritual que de fato ainda não alcançamos. Quantos Pedros existem por aí negando Jesus na hora em que é chamado a testemunhar? Na hora que a vida o coloca diante de um desafio que o tira da zona de conforto. Sim, porque podemos falar coisas belíssimas e defender causas e bandeiras enquanto estamos na nossa zona de conforto. Mas quando sentimos na pele, quando vivenciamos experiências que são desafiadoras, quando enfrentamos desafios que o nosso sistema de valores, de respostas é a nossa inteligência e o nosso estofo interno de emoções não permite que tenhamos respostas. Sim, quando o sofrimento se abate sobre nós, quando a dor chega sobre nós, aí é que nós podemos, neste momento, nos conhecermos muito melhor. É nesse momento de extrema fragilidade. São nos momentos de dor. Uma vez eu ouvi uma frase que disse assim: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Então é quando nós chegamos no nosso limite. Porque quando estamos na nossa zona de conforto, quando está tudo bem em nossas vidas, quando nós estamos na nossa rotina, exercendo as nossas coisas como nós gostaríamos de exercer, indo ao centro, indo para o trabalho, voltando para casa, se envolvendo no aconchego do seio familiar, tá tudo certo. E nós nos iludimos, muitas vezes, achando que alcançamos um patamar tal que nada vai mudar, que nada vai nos atingir. Até que o tsunami, no nosso caso atual, não é tsunami chamado coronavírus, o apelido desse tsunami, muda a nossa vida. Chega sem pedir licença, sem avisar e muda a nossa vida. Não só nesse extremo em que nós temos que nos adaptar a esta nova realidade, a gente não sabe ainda por quanto tempo, mas temos que nos adaptar a essa realidade. O mundo se convulsiona e após essa convulsão e um certo caos, ele vai reacomodar. Em que bases, de que forma, o que saiu do lugar que não mais vai voltar e o que saiu, mas vai voltar do mesmo jeito, ainda não sabemos. Ainda é um mistério, ainda é um desafio. Podemos farejar os ventos da mudança soprando no velho mundo e levando algumas coisas que já não cabem, já não cabiam mais, então já estava na hora de mudar. Mas não são só essas experiências coletivas que mexem com a nossa vida íntima e familiar, mas os desafios individuais, os desafios de cada pessoa. Esses desafios também, muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e perdemos um ente querido. E isso desorganiza aquela harmonia que nós supostamente tínhamos, e isso nos desafia a ter uma nova compreensão. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Muitas vezes achamos que está tudo bem e de repente vem uma separação, uma doença, uma perda financeira, uma perda de emprego, enfim, coisas podem nos acontecer que faz com que nós entremos num status de percepção de que aquilo que nós acreditávamos ao nosso respeito não era bem aquilo. E Pedro, na sua negação, nas 3 vezes em que nega Jesus, ele é desafiado. Uma coisa era a teoria que ele tinha e que ele diz horas antes: não, Senhor, eu jamais vou lhe abandonar. Nunca, de forma nenhuma. Ele estava achando que ele seria capaz.
Não é que Pedro estava mentindo quando ele disse isso. Então não é questão, muitas vezes, que a pessoa está mentindo quando ela se coloca em um determinado patamar. É muito mais por ignorância a seu próprio respeito. E essa ignorância, ela é revelada a partir do momento em que você é desafiado. A partir do momento em que algo que lhe é caro, algo que é de extrema importância para a sua estabilidade, lhe é retirado, ou se modifica de alguma forma, sem que você tenha controle sobre isso. Então os acontecimentos se precipitam, Jesus é preso, Pedro não tem controle sobre isso. Diante daquela situação, ele se vê em toda a sua fragilidade. E a partir desta fragilidade, ele nega. E dessa negação é que nasce a sua fortaleza, ou melhor, da percepção da sua fragilidade. Muitos relatos existem de Pedro como o apóstolo que, após o desencarne de Jesus, passou inúmeras dificuldades, passou por inúmeros desafios e não mais negou Cristo. Até desencarnar, até ser crucificado, ele não nega mais Jesus. Por quê? Porque aquele período, aquela negação, aquela passagem simbólica da negação é também da redenção de Pedro. É a partir então do reconhecimento das nossas fragilidades que nós fazemos o grande salto em termos de nível de consciência. Enquanto você não é desafiado, você fica teorizando a respeito das coisas. E mais, você fica julgando muitas vezes as pessoas. Você julga as pessoas em suas fragilidades. Você julga porque você não reconhece as suas. Porque quando você reconhece as suas fragilidades, você deixa de julgar as fragilidades do outro. Você se torna muito mais generoso, muito mais generosa e compreensivo e compreensiva com relação à fragilidade do outro. Porque a ninguém é dado esta fortaleza em que não exista nada que o atinja, que não vá lhe atingir. Existem coisas que vão lhe atingir, sim. E é exatamente nesse momento em que algo lhe atinge, mas lhe atinge de verdade, é que as suas teorias serão desafiadas por um chamado a uma prática daquilo que você teoriza. E aí? Você é um teórico do Evangelho? Você é um teórico dos ensinamentos de Jesus? É por isso que nós nos surpreendemos negativamente com as pessoas. Porque esta passagem também não só serve para a nossa própria reflexão, no sentido de que lugar é este que eu estou me colocando superior a outras pessoas, melhor do que outras pessoas, e nós vimos isso constantemente na dinâmica dos centros espíritas. Pessoas que estão como palestrantes, pessoas que estão como diretor, presidente, coordenador de reuniões, de estudos, de repente começam a se colocar em um lugar superior àqueles que vão em busca. E quando a pessoa faz isso, ela se perde, né? Como diz o ditado que minha avó e minha mãe também diziam, que era assim: formiga quando quer se perder cria asa, aí se perde do caminho. Então muitas vezes nós criamos asas enormes e na hora de voar descobrimos que as nossas asas, elas são de cera, que elas não se sustentam, porque elas não cresceram de verdade a partir de uma metamorfose, de uma transformação da alma. Porque é a partir desta metamorfose, dessa transformação, que aí sim, de verdade, você se torna seguidor de Jesus. Não um seguidor que segue um mestre cegamente, porque não foi essa a proposta do Cristo. Mas um seguidor no sentido de viver não o que ele viveu, mas como ele viveu. E como ele viveu? Ele viveu num estado profundo de conexão consigo mesmo e com o sagrado, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, ele estava querendo dizer que ele vivia numa conexão profunda com o sagrado.
E essa foi o tempo inteiro a proposta de Jesus, que nós também encontrássemos essa conexão com esse sagrado. E esta negação de Pedro, 1, 2, 3 vezes, na hora do já. 1, 2, 3, já. Então nós vivemos vários 1, 2, 3 já em nossas vidas. O convite à transformação, a esta metamorfose, a essa alquimia da alma, para que nós possamos nos perceber como espíritos que somos e desenvolvermos esta conexão com a nossa essência e, portanto, abrindo um portal interior de conexão com Deus, de conexão com o sagrado, com o divino. Esse processo, ele se dá a partir do reconhecimento dessas fragilidades. Ele não se dá pelo reconhecimento apenas das nossas forças. É preciso curar o que está doente. É preciso reconhecer aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E essa transformação, meus amigos e minhas amigas, não é uma transformação teórica. A teoria é massa, a teoria é ótimo. Estudar e compreender as coisas, fazer reflexões intelectuais a respeito das coisas, trazer à baila conhecimentos e discutir teorias, conceitos, verdades, valores, paradigmas. Sim, é muito bom fazer esse exercício, mas isso não é prática. Isso não é a experiência vivida, é a experiência teórica. E nós, para que a nossa evolução se dê, precisamos viver a experiência vivida. E eu estou dizendo experiência vivida, que parece até uma redundância, e até é, mas num sentido de que é para isso que nós reencarnamos. Porque se para o nosso processo de tomada de consciência, de sermos espíritos imortais, se para que pudéssemos atualizar as leis de Deus em nós, fosse uma construção apenas teórica, nós não precisaríamos da encarnação. Ficaremos no mundo espiritual, nos colocariam em uma grande escola e nos ensinariam as teorias. Mas teorizar apenas não transforma. A verdadeira transformação se dá na experiência vivida, não na experiência teórica. Então Pedro tinha uma teoria a seu próprio respeito e ele se desconhecia. Pedro se desconhecia. E quantos de nós nos desconhecemos? Agora, em que estamos experienciando esse momento transformador, esse momento em que a sociedade como um todo se convulsiona e que aquilo que estava oculto se revela, as nossas mazelas, mas também as nossas fortalezas. Se o egoísmo, a perversidade, o descaso com o outro ou com a dor do outro se revela em muitos, também a solidariedade, a fraternidade e o desejo de fazer o bem também se revela. Então aquilo que está oculto se revela em um momento de experiência prática, no momento em que nós estamos sendo convidados. Então nós poderíamos dizer que estávamos no 1, 2, estamos no 3. Ou seja, estamos na verdade, no já. Já, é agora que você deve se transformar. Mas essa transformação, de novo, não pode ser uma transformação teórica, e isso é muito comum com quem abraça uma religião. As pessoas começam a estudar e aprender, e no Espiritismo isso ocorre muito. Por quê? Porque o Espiritismo é uma religião que propõe muito o estudo, o que é muito saudável, propõe o debate, a discussão, o exercício da inteligência, da capacidade de pensar e de refletir. Isso é bom, essa proposta é boa, é ótima, mas também ela tem uma viés, uma dificuldade, que é, muitas vezes nos tornamos teóricos do Espiritismo. Nos tornamos teóricos quando as pessoas nos chegam muitas vezes
querendo uma palavra, querendo um consolo, nós muitas vezes deitamos teoria para cima das pessoas. Teorizamos as coisas e deixamos as pessoas sozinhas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Porque quando uma pessoa está em sofrimento, ela não quer saber o quanto você é sabido, quantos livros você leu, ou quanto você conhece do Espiritismo. Ela está querendo a sua mão, o seu abraço, a sua palavra consoladora, a sua ajuda, o seu apoio, seja ele material, seja ele moral, seja ele psicológico. Ela está querendo a sua ajuda e não a sua teoria. Então, na hora que nós somos convidados, é hora de colocar aquilo que teorizamos em prática. Quantos de nós estamos por aí? Cadê o Pedro que existe dentro de nós? Esse Pedro é um Pedro transformado ou é um Pedro que ainda está na negação? Será que quando você vivencia na prática as experiências, será que tudo que você teoriza você põe em prática? Ou você fala para o outro e não para si mesmo? Porque a gente tem que aprender a se escutar. E isso é uma grande dificuldade. As pessoas não estão se escutando, elas estão falando tanto, elas estão tão querendo convencer os outros de que elas estão corretas, de que elas entendem, de que elas sabem, de que elas que têm as respostas, que elas não se escutam. Se escutassem, iam perceber as suas contradições. Se escutassem, iriam perceber as suas fragilidades. Se escutassem, iriam perceber a sua ignorância, as suas inferioridades. Mas também iriam perceber as suas fortalezas, as suas virtudes, o seu conhecimento. Porque nós somos essas criaturas ainda contraditórias. Internamente nós somos muito contraditórios. Por quê? Porque nós estamos nos criando, nós estamos vivendo experiências transformadoras para alcançarmos aquilo que nós um dia seremos, mas que ainda não somos. Confundir aquilo que seremos com o que já somos é cair nesta tentação de se achar superior ao outro, de se achar melhor do que o outro, ou pior, de se perceber em um lugar que você ainda não está, que você ainda não alcançou. Então o grande desafio é quando vem as provas, é quando chega esse momento que nós somos feridos, tocados no mais profundo do nosso ser. É muito interessante a gente perceber como as pessoas teorizam e bradam e gritam por determinadas bandeiras, e na hora que elas estão vivenciando, ou quando acontece com elas, ou com alguém que elas amam, como elas mudam imediatamente de percepção, como elas viram a percepção. É só acontecer com alguém próximo a você, alguém querido, ou com você mesmo. A gente sempre deve se perguntar, se eu estivesse no lugar do outro, é um exercício muito salutar, o que eu faria? Como eu gostaria de ser tratado? Porque esse o que eu faria, não é o que eu faria onde eu estou, é o que eu faria onde o outro está. E esse é o exercício que poucas pessoas conseguem fazer. Porque quando nós teorizamos para o outro, nós teorizamos de um lugar, que é o lugar onde nós estamos. A verdadeira empatia é ir no lugar onde o outro está. Será que se você estivesse ali, se você tivesse passado por tudo que aquela pessoa passou e vivenciado tudo que ela viveu, será que você se portaria? Ou será que a sua construção teórica, a sua percepção, o seu entendimento da dinâmica da vida, ela permaneceria a mesma? Ou ao vivenciar a experiência, esta vivência, quando mexe no seu domínio afetivo, será que você permaneceria a mesma pessoa? Então, em que lugar, em que ponto desta passagem de Pedro você está? Será que você já negou a primeira, a segunda, a terceira? Eu acho que nós negamos muitas vezes, né? Porque esse 3 é simbólico. Ou será que você está no já? Ou será que esse momento
em que o planeta inteiro passa por um cenário coletivo, uma experiência da coletividade humana. Não é o nosso já. Será que isso não é o nosso já? Será que nós não estamos experienciando coletivamente algo altamente transformador? Algo que revela o que está oculto. Algo que nos convida para, tal qual Pedro, depois que negou e depois que ele cai em si das suas fragilidades e de onde ele realmente estava, ele se agiganta. Ele segue pregando o evangelho e liderando e trabalhando incessantemente dentro da proposta que o Cristo trouxe. Ele se agiganta. A mesma coisa vale para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também, que antes de ser Paulo era Saulo de Tarso, ele passa pelo mesmo processo. Quando ele encontra Jesus às portas de Damasco, ele era perseguidor dos cristãos até esse momento, ele também passa por esse processo. É o já de Paulo de Tarso, quando ele encontra o Cristo, e o Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não conheceu Jesus, né? Era o ano 33 ou 35 depois de Cristo, e ele diz: Senhor, quem sois? E Jesus diz: eu sou Jesus. E naquele exato momento, a ficha dele cai. Naquele exato momento, uma profunda revolução interior ocorre em Paulo de Tarso. E ele também se agiganta no cumprimento da tarefa dele de divulgar o Evangelho. E ele cumpriu essa tarefa. Então, qual é o nosso chamado no sentido de onde é o nosso já? Em que momento é que nós vamos estar dispostos, disponíveis para esse processo de transformação? Para esse sair de si e reconhecer-se no mundo de nós e não apenas em um mundo de eu. Em que momento é que nós vamos conseguir dar cumprimento às tarefas que nós nos propomos ao encarnarmos aqui no planeta, ao estarmos vivenciando essa experiência coletiva? O que será que isso está reverberando dentro de você? Qual é a busca que você está fazendo e qual é o convite embutido? Porque existe um convite coletivo de reflexão. Mas esse conjunto coletivo e essa proposta coletiva de mergulho em si mesmo e de transformação, ela é feita pelo conjunto das individualidades. Então, cada um está vivendo essa experiência de uma forma única. Cada um está passando pelo seu processo de transformação, assim como Pedro passou pelo processo de transformação dele, de uma forma individual, solitária. É aqui dentro. Sou eu comigo mesma. Como eu estou vivendo isso? Qual o significado simbólico que essa experiência está tendo para a minha vida? Como eu vivo, como eu estou vivendo? Qual está sendo a minha capacidade de viver um dia após o outro? Porque existe um convite de viver o agora. Existe um convite de melhorarmos as nossas relações conosco mesmo, com os nossos familiares e com o mundo. Então, o mundo inteiro está falando em fome, mas também está falando em solidariedade, em ajuda mútua. E nós precisamos trabalhar no sentido de fazer vencer esta energia, a energia da solidariedade, a energia da transformação, porque somos nós os responsáveis pela transformação do planeta. Ele não se transforma por si só, é o somatório das nossas transformações. Essa é a proposta. Então, negar quem você realmente é estar estagnado dentro do processo evolutivo. E viver as experiências e a partir delas você se transformar, isso é o nosso momento do insight, é o momento em que nós saímos da condição de ignorância
para a condição de esclarecimento. É um momento em que, tal qual Pedro, no momento em que o galo canta, que na verdade é uma metáfora, uma figura para marcar o momento, não é? Mas no momento em que o galo canta, ou seja, no momento do alvorecer, esse é o significado simbólico, né? O galo canta no momento em que o sol está para nascer. Então, o galo cantar, na verdade, para Pedro, naquele momento, significa um momento de iluminação. Iluminação. O sol vai sair. A escuridão vai ser dissipada e ele vai se iluminar. Mas é uma iluminação para dentro. Essa é a proposta. Então, será que o galo vai cantar para você hoje? E você vai conseguir se iluminar? Será que neste momento em que há um convite para uma transformação, você será capaz de utilizar deste grande laboratório para processar essa transformação em sua vida? É momento de tomada de consciência. É momento de um profundo envolvimento consigo mesmo. O confinamento, o isolamento social é uma proposta de transformação. É para que você possa, neste momento, ficar com você. Este é um momento desafiador no qual você precisa ficar com você mesmo. Você precisa fazer reflexões profundas a respeito de si mesmo. Assim como Pedro reconheceu as suas fragilidades, está na hora de você reconhecer as suas. Está na hora de você quebrar determinados paradigmas. Está na hora de você colocar em xeque as suas verdades, os seus valores. Assim como está havendo uma desorganização nas estruturas das sociedades humanas, essa desorganização fora é expressão da desorganização dentro. E a desorganização dentro é transformadora. Está na Bíblia, na Gênese, diz assim: no princípio era o caos. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez, e ele viu que isso era bom. Então, do caos nasce a luz. Do caos nasce a luz. Não vamos esquecer disso. Então, naquele momento, voltando à história de Pedro, na qual Jesus está preso, Pedro está impotente, ele nada pode fazer para ajudar o mestre, em que ele o nega por 3 vezes. Ele está desolado, desalentado, triste. Olha como muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós nos sentimos exatamente assim, desalentados, impotentes diante de coisas que nos acontecem que nós não temos controle. Exatamente neste momento de desalento é que Pedro tem a sua iluminação. O galo canta revelando, o galo canta revelando que o dia está raiando. Então que o galo possa cantar em nossas vidas, para que o dia possa raiar, para que nós possamos sair da condição de espíritos, na nossa simplicidade, na nossa ignorância. Hoje nem mais tão simples assim. A simplicidade pode ter ido embora. Hoje somos criaturas complexas, porém a ignorância, ela permanece, ela continua. Então que esse momento de alvorecer, esse momento em que o sol raia, que esse sol possa raiar dentro de cada um de nós, iluminando aquilo que precisa ser iluminado, trazendo à tona aquilo que precisa ser trazido para a consciência, para que nós possamos, a partir desta tomada de consciência, compreendermos aquilo que nos falta, compreendermos qual é o nosso papel, compreendermos qual é o nosso destino, compreendermos principalmente o significado da nossa existência, o sentido do nosso existir. Sim, porque Deus criou cada um de nós
com uma proposta. Ele não criou à toa. Há um sentido no seu existir. Você é importante. Você é isso, você mesmo. Você que muitas vezes está se sentindo como Pedro, eu imagino, se sentiu naquele momento. Mestre preso, o grupo todo disperso, o risco de ser preso também, de ser morto, sem o mestre para dizer a ele o que ele tinha que fazer, e ainda tendo que lidar com o seu aspecto sombrio da sua negação do Cristo 3 vezes, ter que lidar com a desconstrução de uma imagem que ele tinha a respeito dele, de uma fortaleza que naquele momento ruim se desmancha. E quantas vezes nós não nos sentimos assim na vida? Exatamente neste lugar. A proposta é nos colocarmos exatamente neste lugar de Pedro, de desalento, de desengano, de desilusão, de perda de esperança, de expectativas. Mas é exatamente aí, é neste momento que o galo canta e que o sol aparece. Porque nesses momentos em que nós nos sentimos tão pequenos, tão tristes, tão desalentados, que nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa fragilidade, aí sim é a oportunidade de percebermos ao mesmo tempo a nossa fortaleza, aquilo que Jesus disse para cada um de nós. Aquela mensagem que ele diz: tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Vós sois o sal da terra. Ele colocou isso muitas vezes para que nós pudéssemos, exatamente nesse momento, reconhecermos a nossa grandeza, sem, entretanto, deixarmos de perceber a nossa pequenez. Somos grandes e somos pequenos. Somos pequenos porque somos apenas um grão de areia no universo infinito, mas somos grandes porque este grão de areia compõe esse universo infinito. E se esse universo é como é porque também você existe. Então esta contradição entre pequenez e grandeza, ela precisa ser equacionada dentro de nós. Esse par de opostos precisa ser equacionado para que você desenvolva a humildade necessária para esse processo de transformação, para que você alcance essa conexão profunda com você mesmo e com o divino, com o sagrado. Porque é muito difícil. Muitas vezes nós ficamos polarizados. Ou estamos nos sentindo muito pequenos, ou estamos nos sentindo excessivamente grandes, maior do que o que realmente somos. Assim como Pedro se sentiu maior do que o que era. Quantos famosos religiosos, não só do espiritismo, claro, mas a gente tem que se ater ao nosso, caíram no sentido de se revelar questões sombrias a respeito deles. E nós, que também nos iludíamos com o outro, porque a gente não se ilude só com a gente, não, a gente cria também ilusão em relação ao outro, a gente acaba projetando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja no outro. Nós nos desiludimos. Ora, só se desilude quem estava iludido. Então vamos sair da ilusão. O outro é também um ser humano que tem suas limitações e suas forças. E às vezes nós mitificamos as pessoas, colocamos elas num pedestal intocável, que a gente não pode sequer duvidar daquilo que o outro fala, ou não é nem duvidar, questionar aquilo que o outro fala. Se a gente questiona, aí nós somos massacrados e execrados, quando a proposta do Espiritismo é de questionamento. Kardec deixa claro, vamos questionar sim. Então, ninguém tem a palavra absoluta, porque nós estamos autolimitados em um espaço, em um tempo, nesse personagem que nós estamos vivendo agora. Então, há limites de compreensão das coisas. Então, não tem esse ser humano que tenha respostas para todas as coisas. Mas alguns que se desenvolvem e que conseguem destaque dentro das suas religiões, inclusive no Espiritismo, caem na tentação de se comportarem naquilo que eu chamo de oráculo de Delfos.
Sabe o oráculo de Delfos, lá na Grécia, que as pessoas iam fazer perguntas para poder obter as respostas das suas questões lá, de suas dúvidas? Então existe o complexo de oráculo de Delfos, que é aquele palestrante, aquele coordenador, diretor de centro, presidente, seja lá o que for, que acha e acredita que tem respostas para todas as coisas. Não, simplesmente vão existir perguntas que as pessoas vão fazer que nós não temos a resposta. Por quê? Porque existe um limite. Nós estamos autolimitados. Então não existe esse ser humano que vai ter respostas para todas as questões, dada a complexidade do espírito imortal. Olha a complexidade das sociedades que nós estruturamos. Olha a complexidade do nosso psiquismo, as nossas contradições. Olha que complexo é o mundo que nós criamos e a forma como nós nos organizamos. Como um ser humano vai ter respostas para todas as questões? Mesmo porque as respostas estão dentro da gente. O outro pode servir, o outro que estudou, que sabe ou que tem muito mais experiência, ou até um nível evolutivo mais avançado, esse outro pode nos ajudar a encontrarmos a chave para abrir a porta. Mas a chave é sua e a porta é sua. E a resposta está em você. E ficar buscando que o outro lhe dê uma resposta não vai resolver as suas questões. Você não vai, o galho não vai cantar para você. Você não vai passar por esse processo transformador de iluminação se você não compreender. Não existe uma resposta única. Existem muitas respostas certas para uma mesma questão. Por quê? Porque nós somos diversos e singulares. E cada um está em sua trajetória, embora estejamos numa estrutura, vivenciando uma realidade compartilhada, mas cada um tem a sua própria realidade. E eu queria encerrar, gente, falando, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre isso, que eu me lembrei agora, eu não tinha preparado para falar não, sabe? Mas eu me lembrei de uma coisa muito bonita, eu espero que eu tenha aqui anotado, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que talvez dê uma resumida no que eu estava falando a respeito de quando nós somos desafiados a testemunharmos, de como nós somos desafiados na carne, na nossa vida, e que nós precisamos sair então da construção teórica da ilusão a nosso respeito, a respeito de outros, para que possamos de fato encontrar essa autoiluminação, esse amadurecimento que nos conduz a encontrarmos a nossa lei interna, um sentido para a nossa vida e vivermos ela de forma coerente. Se chama Perfeita Alegria, eu achei aqui, e diz assim: cai a tarde de inverno piedoso, e Francisco e Leão, sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria, com fome e com frio, ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro. Frei Francisco chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver os cegos, os coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando do nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se, ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro, do lado de dentro, ao invés de abrir,
põe-se assim a falar: quem sois vós, que assim nos importunam, nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegaram e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar, em um canto qualquer, e se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é, a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em prantos, que abra, que tenham piedade de nós, pois com fome e tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus, e se nós, diante da porta fechada, sobre a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isso é a perfeita alegria. Eu espero que cada um de vocês encontre a paz, para assim encontrarem a perfeita alegria. Obrigado por vocês terem ouvido, obrigado por terem acompanhado e acompanharem as nossas palestras na TV Harmonia. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor e Mestre Jesus, obrigado por mais dessa oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos. Que a tua luz, Mestre, se faça presente em cada um de nós e que possamos, mesmo em meio a todas as dificuldades e desafios, encontrarmos a paz. Que assim seja. Boa noite, tenham um ótimo resto de semana, fiquem em paz e até a próxima.